Olá, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Lohane. Então, galerinha, eu gostaria que vocês me ajudassem numa situação muito difícil. Que vocês me ajudassem numa situação muito difícil. Então, galerinha, meu pai, ele tem 3 filhos, contando comigo é 3, né? Ele tem 2 meninas e um menino. Então, galera, nós 3, no caso, sempre visitava ele, né? Então... E quando a gente ia lá, final de semana, tipo sábado, domingo, aí às vezes a gente dormia lá, segunda, entendeu? A gente voltava a aula, tal, porque meu pai ele ficava muito cansado, né? Porque ele tinha diabetes e tal. Então, a gente sempre visitava ele, aí Aí chegou um tempo, 2019, por aí. Eu não lembro muito bem, não. O dia que aconteceu a pandemia. Aí, na pandemia, meu pai começou a fazer reciclagem. E ele nunca passou perrengue, nunca passou dificuldade. Mas ele passou dificuldade nessa situação de reciclagem. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho dele, por ele reciclar, ajudar muitas pessoas, por reciclar mais ainda as coisas, né, da vida. E assim evolui, né, gente? Cada um faz sua parte, né, para sobreviver. E é meu pai nessa situação. E aí a gente até que teve um dia que ele teve em casa, que a gente chamou ele. Aí a gente ficou lá com ele lá. Aí até que a gente viu a situação, que tinha muito reciclável lá, latinha, garrafa de reciclável, lá na casa dele. Então mudou muito, né? E às vezes a roupa dele ficava na piscina, que ele lavava, entendeu? Porque ele começou a ficar doente depois disso, depois de muito tempo. A gente ficamos lá, né, nesse dia quando ele começou a reciclar. A gente viu a situação dele, ele ficava brincando com ele se divertia muito com a gente. Aí o pouquinho que ele tinha, né, da reciclagem que ele ganhava, ele botava tipo assim, arroz, às vezes alguma coisa, sabe? Então é uma situação muito difícil, porque o pouquinho que ele tinha, que ele nem tinha para comer, ele dava pra gente. Uma situação muito difícil que ele tava passando, e a gente não sabia. Mas aí minha irmã contou, né, porque ele acostumava mais com meus 2 irmãos do que comigo, né, porque até então minha mãe, quando teve eu, separou deu com ele. E eu não podia conhecer meu pai, nunca passou na minha cabeça que eu ia conhecer meu pai, sabe, de verdade. Então, ele nunca se acostumou comigo, acostumou mais com os 2 do que eu. Aí ele sempre contava da vida dele pra eles 2, mas o meu outro irmão, que é filho dele, não conhecia muito bem ele não, nem interessava, é que nem ele, sabe? Ele não é muito caladão, entendeu? E ele é uma pessoa muito divertida, sabe? Eu aprendi muito com ele nessa questão. Aí, é isso, galerinha. Aí, é porque é uma situação muito difícil mesmo, realmente. Aí a gente foi pra casa, a gente voltou lá, final de semana, mas ele não tava. Aí a gente foi estudar, né? A gente foi estudar. Nossa mãe teve toda a dificuldade também, mas ela se virava com a gente lá na nossa casa.
que no caso é a casa dela, né, hoje em dia, que nem é minha, né? E até que conforme passando o tempo, eu tive uma certa idade que eu namorei, e fiquei com essa pessoa, né? E até que a gente queria morar no aluguel e tal, porque eu tava passando uma situação muito difícil também, porque eu tava realmente grávida, né? E com barriga ainda por cima, no meio do calor. Eu andava de cima pra baixo. E meu namorado, até que o meu esposo falou: procura um lugar pra gente, porque realmente a gente ia sair de lá da casa da minha mãe, porque eu não me sentia muito bem lá, nunca me senti bem. Eu sentia mais bem lá na casa do meu pai, mas eu não podia ir, entendeu? Porque ele sempre não tava, é o que eu tô falando pra você. Ele sempre não tava, né? E a gente não sabia se ele ia estar lá. Então, nesse dia, quando meu esposo falou pra mim lá, procurar algum lugar pra gente morar, e eu procurei, né, gente? E até que eu não consegui arrumar. Fui lá na casa do meu pai, eu procurei ele e falei: Deus, me permite encontrar meu pai. Porque há muito tempo eu não vejo mais meu pai, né? Porque, gente, eu tenho muito sentimento por esse meu pai, entendeu? Ele é muito divertido, é o que eu tô falando pra vocês. Muito divertido, ele é uma pessoa ótima, entendeu? Uma pessoa ótima. E aí eu fui lá nele, falei com ele. Gente, quando eu fui lá ver ele tava numa situação muito difícil, porque é o que eu tô falando pra vocês, que ele reciclava, né? O tempo que a gente ia lá, ele tava bem. Mas o tempo que eu passou muito tempo, eu fui lá, quando eu tava grávida, que eu tô falando pra vocês, ele tava passando mal, tava muito magro, muito magro mesmo, porque ele não tinha nada pra comer, o da reciclagem é bem pouco mesmo. Então aí a pessoa dava, tipo assim, um bolo meio estragado, entendeu? Mesmo assim ele comia, porque ele passava necessidade, gente. Passava muito necessidade. Então é muito difícil uma pessoa que trabalha em reciclagem, né? E é muito difícil trabalhar em reciclagem e passar por isso, né? Como meu pai passou. Aí eu falei com ele: oi, pai. Aí ele falou: tô bem. Eu falei: oi, pai, tudo bem com você? Mas aí, gente, quando eu falei com ele, eu tava querendo chorar. Mas só que dali eu me segurei, porque ele não gosta que a gente fica chorando, entendeu? Fica: ai, para de chorar lá, tá chorando, entendeu? Pra ele também não chorar também, porque a gente também não gosta de ver ele chorando, entendeu? Mas também a gente nunca viu ele chorando também. Aí eu fui lá ver ele e tal, ele tava muito mal mesmo. Aí eu falei: tá bom, pai, benção, tchau. Vou falar pra minha irmã vir aí pra ver você, como é que você tá. Pô, que bom que a gente finalmente viu você, porque realmente ele nunca esteve lá. Agora, quando eu vi ele nessa situação, depois de muito tempo, minha irmã ajudou ele. Aí eu falei com a minha irmã, falei com o meu irmão também. Aí eu cheguei lá, meu irmão não tava nem aí pra ele, né? Tava nem aí pra ele. Eu tava chorando muito quando eu tava grávida, nesse dia. E de barriga ainda por cima. Aí eu falei a situação, mas mesmo assim ele não ligava. Aí eu liguei pra minha irmã, falei pra ela: ô irmã, meu pai tá passando isso, meu pai tá muito magro, não sei o que tá acontecendo. Falei: irmã, desesperada, gente, desesperada. Irmã, vai lá ver meu pai. Leva ele no hospital, Arena, por favor. Ela foi
Pô, tá bom, irmã, vou ver lá a situação que ele tá passando, mas como é que ele tá? Eu falei, Helena, ele tá magro. Mas eu não sei como é que tá o bem-estar dele não, porque ele tava, ele tava meio batido assim. Aí minha irmã, ela foi e falou, tá bom, irmã, mas qualquer coisa eu falo com você, né? Aí foi, ela ligou pra mim no mesmo dia, pô, irmã, eu vi ele tá muito magro mesmo. Ela também chorou, tal. Eu falei, irmã, vamos ajudar o nosso pai, né? Porque o nosso pai, ele sempre ajudou a gente, né? Na dificuldade dele. A gente podia atribuir isso também, né? Porque realmente ele é nosso pai. E a gente tem que ajudar nossos pais, né? É verdade, gente? Então a gente ajudou no, no que a gente podia, né? Mas mesmo assim a gente ajudou. Eu falei, irmã, fala. Ah, meu pai tá. Ela falou, meu pai tá muito magro. Eu falei, eu sei, irmã, mas eu não sei o que ele tem. Ela falou, eu também não sei. Aí eu falei, irmã, sabe que faz o seguinte? Vai lá de novo, leva ele no hospital. Aí eu falei pra minha irmã, liga pra irmã dele, né? Que a irmã dele, que mora lá no Itaboraí, não vê ele. Realmente ela não via, não chegava. Não chegava, ia lá visitar ele. Não via como é que ele estava. Meu irmão tá bem. Não ia lá. Por quê? Porque era muito longe, mas também a gente não sabia o porquê ele não ia lá. Entendeu? Porque meu pai só tem ela de família, entendeu? E o sobrinho, que no caso é o filho dela, que é a irmã dele. Entendeu? Que no caso é minha tia. E ela nunca visitava ele, nunca perguntou ele, nunca perguntou da gente, nunca comunicou a minha mãe, nada. Entendeu? E é isso, gente. Aí a gente tem mais tio, mas a gente não sabe se tá vivo também, né? Então, no caso, minha irmã ficou, né? Minha irmã falou muito tempo que a gente tem mais tio, mas a gente não sabe se tá vivo, né? Porque meu pai nunca falou da vida dele, tanto pra gente. Então, aí eu falei pra minha irmã, bem, aí, enfim, mudando de assunto, aí eu falei pra minha irmã, fala pra irmã dele, a irmã dele não via ele e tal. Eu falei pra minha irmã falar com ela no Facebook, ela foi. E teve um momento de dar atençãozinha, né, gente? Dar atençãozinha. Aí minha irmã ligou pra ela, pro SAMU. Minha irmã ajudou ele. Mas aí a irmã dele também foi lá no hospital e descobriram o que ele tem. Minha irmã foi com ela também, viu o que ele tem. É anemia. Anemia é uma coisa assim. Nunca ouvi falar. Aí é tipo assim, quando a pessoa come alguma coisa, bota tudo pra fora. Né? É o que meu pai tava passando nessa situação, entendeu? Dessa doença. Dessa doença. Então, é isso, gente. Eu tô passando muita necessidade nessa situação. E meu pai, ele tem, até nesse dia, meu pai, ele tem a casa dele, né? Casinha da família dele. E ele sempre morou lá. E morou há muito tempo lá. Entendeu? Até nesse dia, eu tava passando mal. E ele nunca falava nada. Ah, você tá bem? Porque ele não tinha celular também, né, gente? Então, é isso. Ele sempre ficou com isso, com essa necessidade. E nunca falou com ninguém, nem com os vizinhos, nem ninguém, para nos comunicar, né, no caso. Aí minha irmã fui lá ver a situação dele. Aí ele tá com anemia. Aí eu fui, até que minha irmã foi lá visitar ele e tal. Aí eu fui, falei, pô, mãe, meu pai tá passando isso, tal, pensando que ela ia ajudar, né? Pra retribuir, pra botar alguma cesta básica, tal. Porque minha irmã deu cesta básica pra ele, porque lá não tinha nada pra ele comer.
Então a minha irmã deu cesta básica, deu isso, deu aquilo, arroz, feijão, muita coisa, muita coisa. E a gente deu, R$ 300, R$ 300, Aí eu pedi meu esposo, né, porque eu não tinha dinheiro. Meu esposo viu a pizza pra minha irmã, porque minha irmã também pediu. Aí eu fui ajudar ela, porque a gente quando é filha, a gente tem que ajudar nossos pais realmente. Tem que ajudar sim, porque ele deu o bom do melhor. Nosso pai deu o bom do melhor. Por mais uma situação difícil, gente, uma situação difícil da vida deles, a gente tem que ajudar nossos pais. Não importa o que aconteça, mas a gente tem que ajudar nossos pais. Entendeu? E é o que a gente fez. A gente ajudou ele, entendeu? E é o que eu tô falando pra vocês. A irmã dele não ajudava nada, entendeu? Aí, ó, quando ela foi descobrir essa doença dele, diz o meu pai, né? Quando a gente foi lá, né? Quando tava com essa doença, a gente ficou lá sentado com ele, ficou conversando lá na casa dele, né? Aí diz ele que a irmã dele deu uma sopa pra ele, deu um pão, só isso só. Um pão, algumas coisas lá, banana. Perguntou se até a gente queria banana, alguma coisa lá pra gente comer, entendeu? O que ele tava passando. Eu falei, não, pai, de boa. Aí nesse dia a gente deu uma cesta básica, conversou com ele e conversou com a moça que tava morando lá, entendeu? Porque tipo assim, meu pai ele tem duas casas, cima e baixo. Aí tem um quintal, tem aí tem uma em cima, tem um quarto enorme. Em cima tem um quarto enorme. E a casa é muito grande, muito bonita mesmo, realmente. E é tipo assim, um quarto grande lá em cima, no segundo andar. E meu pai até que alugou, meu pai há muito tempo, que a gente não sabia, alugou por essa tal pessoa, né? Então ele convivia com essa pessoa, mas que ela estava passando nessa situação. Mesmo assim, essa pessoa que morava com ele falou que não tinha como comunicar nada, porque realmente ela não tinha comunicação, não tinha celular, não sabia onde que a gente morava. E meu pai não era de ficar conversando com as pessoas, sabe? Então era muito difícil. Foi que a pessoa que morava lá no aluguel do meu pai, mas no quarto, né, que ele alugou pra ele comer, gente. Comer, porque ele passava necessidade, que eu tô falando aqui. Passava necessidade, então ele resolveu alugar, né, porque pra ter o que comer, gente. Então e ainda reciclava também, né? Aí alugou e reciclava ao mesmo tempo. Alugou, aí ele saía pra reciclar pra ganhar um dinheirinho dele, do aluguel, entendeu? Mas não sei quanto que ele queria no aluguel, entendeu, gente? Então é muito no aluguel no quartinho lá, então é muito difícil realmente. Aí ficou falando, sabe? E minha mãe, eu chamei minha mãe, porque eu pensei que minha mãe ia ajudar, mas minha mãe não me ajudou, não ajudou na gente pra coisar essa básica, só ficou vendo lá a situação que meu pai tava passando. E minha mãe falou que meu pai tava muito magro. Meu pai, você tá muito bonita, tal, pra minha mãe, né? Gente, é assim, mas a gente tem que ajudar nossos pais realmente, realmente. Aí, como lá, ficou se divertindo com ele lá, ficou conversando da vida boa, sabe? Aí depois disso eu fiquei passando lá todo dia com a minha barriga, né? Fiquei passando lá todo dia. Minha irmã todo dia dava cesta básica pra ele, né? Uma coisa que a irmã dele nunca deu, sabendo que tem casa lá em Itaboraí. Tem uma casarona lá em Itaboraí. Tem muitos quartos, tem um banheiro, tem 2 quartos, tem mais quarto ainda. 8 quartos lá, 8 quartos. Aí tem 8 quartos lá, muito quarto. Porque quando eu era pequeno eu ia lá, entendeu? Ver a irmã dele. Que essa daí é a única irmã dele, entendeu? Que a outra a gente não sabe
como é que ela tá, porque meu pai falou que nunca viu ela, nunca mais, sabe onde que ela mora, mas ele disse que ela mora lá pra Itaboraí, né, porque na situação que ele tava, aí ele falou isso aí pra mim. Aí, gente, é isso. Aí é isso, gente. A irmã dele não ajudava ele, tem uma casa lá em Itaboraí, entendeu? Nunca se propôs de dar uma cesta básica, um bujão, se ele tava com necessidade disso. Nunca ajudou ele, nunca ajudou. E até que a minha irmã ajudou na cesta básica, muita coisa pra ele, né? Shampoo, bastante sabonete, pasta de dente, muita coisa, gente. Creme também, muita coisa. E aí a minha irmã sempre ajudou ele. Aí eu visitava ele quando eu tava com barriga, fui lá visitar ele, né? Pra ele ver também o meu filho. Aí eu fiquei conversando lá com ele, tal. Conversei com ele. Aí ele falou comigo que na época não, quando não tinha ninguém ali embaixo, que no caso é na casa dele, não tinha ninguém morando, né? Aí o cunhado dele, ele falou que o cunhado dele invadiu a casa dele, sabendo que ele tem a esposa dele, eles têm a casa dele lá. Aí invadiu a casa lá no primeiro andar e alugou, gente, alugou. E ele não podia fazer nada, porque meu pai, ele é muito bonzinho, sabe? E até então ele ficou muito triste na situação. E ele falou comigo disso, foi quando ele tava com anemia, ele tava passando muito mal, entendeu? E é muito difícil, gente, porque ele falou isso pra mim, nunca de ficar falando comigo, é mais de falar com meus outros dois irmãos, entendeu? Do que comigo. Então, gente, é isso. Aí eu ficava indo lá, entendeu? Ficava indo lá, ele falou essa situação pra mim, que invadiu lá a casa lá no primeiro andar, alugou e falou que esse aluguel ia dar o dinheiro pra minha mãe, e que minha mãe também falou isso pra mim, que ele ia dar o aluguel, o dinheiro da casa de baixo, o meu tio, no caso, que é o cunhado do meu pai, que é namorada da irmã dele, que invadiu lá e alugou. Ele foi, alugou e falou que ia dar pra minha mãe, que minha mãe falou disso. Aí agora eu não sei, gente, se é verdade, porque a gente nunca se meteu nessas coisas, porque a gente era muito pequeno, então a gente não podia morar na parte de baixo, né, sabendo que tava vazio, porque a gente não podia largar o que a gente tinha pra morar com meu pai. Meu pai nunca quis morar com a gente, entendeu? Nunca quis. Aí até que eu falei com ele, falei, não, isso é justo, tal. Ele falou, sim, mas ele invadiu, sim. Mas ele invadiu, alugou aí alugou. Aí meu pai tava falando lá do papel da casa de baixo de cima, da casa toda, no caso. Que o papel da casa de lá de Itaboraí tava na mochila. Eu falei pro meu pai ser esperto, porque até então, da forma que ele invadiu na casa, o primeiro lá, ele podia pegar a mochila, os papéis na mochila dele também. Mas o pai, não, você é esperto, tal. Então, galerinha, aí foi isso. Aí eu fui lá, aí ele falou, eu vou descansar um pouco, porque realmente, gente, ele tinha que descansar. E aí eu falei pro meu pai, deixa eu morar com você aqui. Quando eu fui lá de novo, aí ele falou, tá bom, eu vou deixar só você morar comigo, porque o resto eu não vou deixar, os outros dois não.
não vou deixar, no caso é meu irmão, né? Meus irmãos, porque eles nunca, depois de ajudar ele, nunca eles foi lá mais procurar meu pai. Então, no caso só eu. No caso só eu fui lá procurar ele, como é que ele tá, todo dia, entendeu? Até que ele me chamou pra mim ir, pra arrumar um trabalho, porque eu nunca trabalhei, né, gente? Aí eu fui, eu falei, tá bom, pai, tá bom, eu vou ir. Ele falou, tem certeza, tu vai ir mesmo? Eu falei, vou ir. For mais lá na cidade, tal. Eu falei, tá bom, pai. Obrigado por você me ajudar, né? Aí foi, ele falou que a gente ia lá. Aí eu, até que o padrinho da Ariana, que no caso é o tio dela, que é o cunhado do meu pai, que é o esposo da minha tia, que é a irmã do meu pai. E é isso, gente. Ele falou com a minha irmã passou pra mim, né? Porque agora a gente teve contato com eles no Zap, né? A minha irmã passou pra mim que ele queria falar comigo, se eu ia com ele lá pra ver a casa lá. A casa não, o trabalho pra mim, né, no caso. Aí eu falei pra minha irmã, não dava, porque, gente, nesse dia eu tava com muita falta de ar. Era muito calor mesmo. E ainda mais que eu morava na casa da minha sogra, né? Até eu arrumar um aluguel, o filho dela. Então lá era muito abafado mesmo, gente, muito abafado. Então é uma situação muito difícil, porque eu nem consegui, nem deu pra mim ir, porque eu tava passando mal, tava com muita dor na perna, porque a barriga tava inchada, entendeu? Então é isso, gente. Aí eu falei pra Ariana, irmã, fala pra ele que eu não vou poder ir não, porque eu tô passando muito mal, falta de ar. Ela, tá bom, vou falar com ele aqui. Aí falou com ele. Passou um tempo, eles falaram que meu pai tava passando mal, né? Aí falou que meu pai tava passando mal. Aí eu fui lá, falei, aí falou, não, ele tá lá na UPA lá. Ele tá lá no UPA lá da CDD. Aí eu fui, procurei ele, nada. Quando eu falei pro meu tio, tio, porque a minha irmã passou o contato dele no meu Zap, aí ele falou isso. Aí eu falei, tio, cadê meu pai? Que eu fui lá, ele não tava, procurei por todos os cantos, até no mercado lá. Ele não tava lá não, os vizinhos falou que ele tava aqui em casa e tal, passando mal aqui, mas tá bom, obrigada aí. Eles já ajudaram ele já. Aí foi isso, gente. Tô passando necessidade, entendeu? Nessa situação. E até que esse dia ele foi pra irmã dele, né? Pra irmã dele, que é essa irmã que ele nunca. Que a irmã dele nunca visitou ele, como é que ele tava. Depois, quando ele tava passando mal, aí eles começaram a se interessar muito mais, entendeu? Eu fico feliz da parte deles, entendeu? De ter ajudado meu pai, mas até que ele foi lá, eu fui visitar meu pai de novo, até que a moça que morava no aluguel dele, que é no quarto, e eu falei pra ela, meu pai tá aí? Ela falou, não, ele tá na irmã dele, lá em Itaboraí. Tá bom. Aí, depois disso, de noite, nesse mesmo dia de noite, a irmã dele falou várias coisas, falou que o seu pai falou isso, que não sei o que. Gente, é o que eu tô falando pra vocês, meu pai não é de ficar falando com ninguém, entendeu? Aí eles trazem uma notícia que realmente ele nunca procurou a gente. Então, eles não tem que ter argumento de uma situação que meu pai tá passando necessidade, né? E ter falado isso pra gente, que é filho,
Que é filho que sempre procurou, entendeu? Que sempre procurou. Mas eles não. Eles nunca procurou, entendeu? Até o momento do meu pai chegar lá passando mal, mas que eles ajudam. Aí falando isso, gente, hoje em dia a gente não sabe se ele realmente falou ou eles estão inventando, entendeu? Porque aquela casa é de família, entendeu? Porque aquela casa onde que meu pai tá é de herança de família, né? Que o meu avô construiu aquela casa pros netos e tal. Quando meu pai tiver filho, entendeu? Ele deu mais ali pro meu pai, né? Pro meu pai. Aí meu pai morou nessas casas, sabe? Aí até chegar o momento de falar isso, mas que ele passou mal, que ele foi lá, entendeu? Aí eu não sei, gente, porque meu pai ele era muito quieto, ele não falava nada da vida dele, da situação, como ele viveu, com quem a gente viveu. Quando a gente foi lá, meu pai ele nunca te fala isso não, gente, nunca. Então a gente não sabe se realmente ele falou, eles estão inventando, entendeu? Pra gente não querer, pra gente não ficar lá na casa, entendeu? Então, gente, pra ajudar ele, né, no caso. Até morar com ele também. Aí falando isso, pensando que a gente ia tomar a casa, entendeu? Invadir lá. Gente, não tem o que fazer, né? Para as pessoas falar isso. Então, aí, até que veio, depois disso, muito tempo, a gente vê, a minha irmã veio na notícia, porque nesse dia eu tava na minha cunhada, né, no churrasco. Acho que foi no dia das mães. Não me lembro muito, não. Aí minha irmã veio dar uma notícia que ela tava chorando muito. Falou, calma, irmã, calma. Meu pai faleceu, tal. Aí eu, poxa, irmã, a gente foi lá no... Aí minha irmã, vai lá no... Vamos lá no enterro do meu pai. Aí eu fui. Foi com ela, a gente pagou o Uber, cada um inteirou. Pagamos o Uber. Fomos lá no enterro dele, lá em Itaboraí. Aí, gente, minha irmã, ela ficou muito abalada. Aí eu fiquei falando das coisas boas, que ele sempre viajava com a gente, realmente viajava com a gente. E eu lembro muito bem disso. Eu tenho várias lembranças boas dele, entendeu? Ele se divertia comigo, com a gente, nós três. Ele ria mais comigo, entendeu? Ele não é muito de falar, mas ele ria comigo, ia com a minha irmã, com o meu irmão, entendeu? Aí, é isso, gente. Eu tô passando uma necessidade, sabe? Porque é muito difícil. Porque tem que ajudar nosso pai, né? Então é isso, gente. Aí eu tava lá no enterro, aí tinha muita gente lá estranha, né? Que nunca vi, meu pai nunca apresentou. Aí meu tio trouxe umas pessoas lá, umas pessoas que a gente nem conhece, sabe? Aí a moça que morava lá no lugar dele, que é no quarto, ela também tava lá e chorou muito, realmente, porque ela viu isso acontecer, dele passar mal, dele vomitar, entendeu? E falava que eu ficava indo lá, ela falava que ele vomitava, entendeu? E até que ela falava isso, entendeu, gente? Então é muito difícil. Muito difícil realmente, a gente estava lá. Minha tia tava falando que tem que falar com amor. Gente, olha só. Ela, quando fala em amor, ela não teve amor pro meu pai. Ela não teve. Por que, gente? Porque ela não teve, a gente não sabe. Não sabe, gente. Ela ajudou ele, mas a gente não sabe o que realmente aconteceu. Ela ajudou ele, entendeu? Levou ele no hospital, eu agradeço muito ela, mas ela fala em amor, gente, logo pra, tipo assim, uma indireta, que a gente que é filho, que sempre esteve lá com ele, entendeu? Até mesmo na situação, eu dei cesta básica, entendeu? A gente passou necessidade com ele, mas mesmo assim,
A gente ajudou ele. Uma coisa que a irmã dele não fez. Entendeu? Então foi isso, ela ajudou ele, falou isso, gente. E tipo assim, e lá teve muita falsidade. Muita falsidade, porque eu não chorei, sabe, gente? Porque eu senti que meu pai estava na paz, entendeu? Eu senti que meu pai estava na paz. E ele não queria que a gente chorasse, entendeu? Meu pai não gosta que a gente chora, entendeu? É isso, gente. Então eu vi que ele tá na mão de Deus. E isso me deixou um conforto muito grande. Muito grande aqui dentro. Porque eu nunca vou esquecer do momento bom que a gente passou com ele. Com uma coisa que a irmã dele nunca viu. Entendeu? Agora falar disso, gente, não tem necessidade, sabe? Aí falou. Aí minha irmã se passando de mim, né? Eu grávida. Nesse dia eu tava me coçando muito no enterro do meu pai, tava me coçando muito. Porque eu tava me coçando muito, tava toda vermelha. Aí meu corpo tava coçando muito, aí eu passava creme. Então muito, é muito chato isso, cara. Muito chato, porque nesse dia eu tava toda me coçando, sabe? Na gravidez, meu pai também tava coçando. Aí ela vem, aí depois disso, quando botaram ele lá no cemitério, ela veio falar pra mim, a irmã do meu pai falando, você tava se passando da sua irmã, né? Eu falei, gente, uma situação que eu nem saio de casa. Eu nem saio de casa. A única coisa que eu saí de casa foi ver meu pai, né? Quando ele tava vivo, né? Né, gente? Ajudei ele na cesta básica, né? E tipo assim, depois dali, da gente ajudar ele, eu fiquei só em casa só. Com a minha barriga. Fiquei ali, ó. Entendeu? Agora, falar isso, gente. Gente, eles não conhecem muita gente, não. E eles nunca procurou saber pra falar isso de mim, gente. Falar isso de mim. Pouca vergonha. Aí tá. Aí, conforme o tempo eu fui correr atrás, né, da casa, porque eu passei necessidade, que eu tô falando pra vocês. Fui correr atrás da casa. A vizinha que morava lá no aluguel falou que ela tava com a chave, o outro tava querendo mandar ela embora, ficasse lá pra gente não ficar lá na casa. Não ficar lá na casa. Então, gente, quem decidiu tomar a casa foi meu tio. E ela tava falando que as coisas que meu pai tinha lá, negócio de ferramenta de carro, que realmente meu pai tinha carro, ferramenta de carro, ela falou que meu tio, pegou eles, meu tio falou pra todo mundo pegar lá as coisas do meu pai, né? Ele, no caso, deu, né? Essas pessoas de reciclagem e tal, pra pegar as coisas do que era do meu pai pra eles, entendeu? Mas eu falou que invadiu. Aí agora eu não sei, gente, não sei. Aí é isso, aí meu tio tomou uma posse que, tipo assim, que nem ele é da família. Ele é cunhado, bem diferente. E ele não tem que se meter, né, gente? Não tem que se meter nessa situação que a gente tá passando. Entendeu? Por favor, gente, me ajuda. Me ajuda, por favor, gente. Por favor, gente, me ajuda. Eu tô passando numa situação disso daí, gente. Tem pouca vergonha, gente, disso. Desse meu tio, dessa família doida. Que lá em Itaboraí veio arrumar problema aqui, gente. Se a gente podia ficar na casa, nem isso eles fizeram. Entendeu? Porque a gente tem direito, mas a gente tem direito. Porque os irmãos do meu pai não estão nem aí na casa. Entendeu? Aí a porca vergonha deles não deixou nem a gente entrar. Não deixou nem a gente entrar na casa.
ficar lá morando. A gente passou, eu e minha irmã deu a situação pra ele, sabe? Do que a gente tá passando. A gente tem filho. Mesmo assim ele falou que não, a gente não tem direito. Que isso, gente? Não, a gente não tem direito nenhum. Quem tem direito é os irmãos do seu pai. Cadê meu tio? Cadê meu tio que a gente não sabe? Entendeu? Cadê o nosso tio que a gente não sabe? A gente não sabe, não. A gente não sabe. Então, gente, eu gostaria que vocês ajudassem a gente, entendeu? Ajudasse a gente a gente sair desse perrengue. Porque eu tô passando muito perrengue aqui no aluguel, gente. É muito ruim. Aluguel é muito ruim, realmente. Realmente é muito ruim, porque tem um vizinho de cima também. É muito ruim mesmo. Lembra que ficou ouvindo as coisas, sabe? Pelas paredes. Ai, gente, não aguento. Não aguento não. Não gosto de pessoa. Não gosto de pessoa assim não, fofoqueira, sabe? Eu só tô contando, gente, isso porque eu não sou fofoqueira, mas eu tô contando porque eu tô passando necessidade, entendeu? Passando necessidade realmente. E quem paga o aluguel é meu esposo, entendeu? Então, a gente quer ter uma casa, entendeu? De boa vida. A gente quer uma boa vida pro nosso filho, entendeu? Pra ele morar, entendeu? Aí é isso, gente. Gostaria que você me ajudasse muito, entendeu? E nessa situação, e meu tio conversou comigo com a minha irmã, falou que a gente não pode eles não vão dar a casa pra gente, que vão vender. Minha irmã concordou de vender, mas realmente aquela casa, quando eu sentei e conversei com meu pai, quando ele tava com essa endemia, eu falei pra ele, não, ele falou pra mim que essa casa é de família, de herança, entendeu? É de família. Ele falou que não pode vender, gente, não pode. Aí minha irmã, quando ela foi conversar com meu tio, eu falei pra ela, não, gente, deixa eu falar aqui, é porque eu tô muito confusa. Quando o meu tio, a gente tava lá no enterro, meu tio já tinha mexido lá na casa, né? Uma coisa que ele não falou nada pra gente. E ninguém falou pra gente se meu pai morreu, entendeu? A gente foi descobrir com a minha mãe. E minha mãe, muito tempo depois, foi falar isso, entendeu? Quando ele tava mexendo nas coisas lá. Então, gente, é muito difícil, porque ninguém falou nada e todo mundo invade assim a casa dos outros. Não é assim, gente, entendeu? A gente que somos filhos ajudou ele, a gente tem que ter essa casa, gente. A gente que é filho, que teve história naquela casa, a gente que é filho, a gente tem que entrar naquela casa. Porque ali tem história do nosso pai, que a gente conviveu com ele, não o que eles pode fazer lá na casa, entendeu? Invadir, fazer essas coisas de vender, não pode vender. É o que eu falei pra minha irmã. Não pode. Falei pra minha irmã, senta e conversa com ele, perguntando se ele pode dar casa pra gente. Eu tô com a barriga aqui, né? Com a criança inocente, gente. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer sem ter uma casa pra essa criança, meu Deus? Falei, minha irmã, a gente tem que pensar nos nossos filhos hoje em dia. A gente tem que pensar assim. Tem que pensar que a gente tem que ter o bom do melhor, de ter morado numa casa, entendeu? Que no caso é a casa do nosso pai, pra gente ficar confortável, ficar bem. Ali tem história, irmã. Pra minha irmã foi e falou com o advogado que é do trabalho dela. Eu falei, mas isso aí é confiável? Eu falei, minha irmã, mas pensa bem, entendeu? Pensa bem, vai que você não falou nem tudo da nossa situação pra ele. Aí falou pra ele lá, tal, se a gente tem direito. Ele falou que a gente não tem direito, entendeu? Que a irmã tem direito. Mas, a gente que é filho do meu pai, a gente tá com necessidade. Eu, minha irmã, nem o meu outro irmão, ele já tem a casinha dele, entendeu? Mas eu, minha irmã, que tem filho, a gente vivendo no aluguel, entendeu?
Eu, principalmente, quem paga o aluguel é meu marido, entendeu, gente? Então é muito difícil até entrar nessa situação. Então a gente conversou com ele e minha irmã passou essa notícia pra ele, falando eu já sei disso já, que a gente não tem direito. Foi exatamente, você não tem direito não. Aí ele falou lá que a gente não pode morar porque só tem uma casa só. Mentira, gente. Gente, mentira. E minha irmã, ela concordou, entendeu? E eu não concordei com nada. E, e foi isso, gente. E ele mostrou as coisas lá do meu pai, falou que não mexia no papel nenhum. Mentira. Mentira dele. Porque estava na mochila. Deve que do tempo que ele tava mexendo lá na casa, quando descobriu que ele tava, quando descobriu que ele faleceu, que eu tô falando pra vocês aqui, que quando ele faleceu, eles mexeram lá na casa. Que no caso é o cunhado que mexeu, nem a irmã, nem neto, nem nada. Uma coisa que ele não tem que fazer. Entendeu? Porque ele é genro. Entendeu? Ele é cunhado. Não tem que fazer isso, gente. Sem necessidade. Sabe? Tem várias pessoas necessitadas aí. As pessoas hoje em dia não pensam em ninguém, não, gente. Não pensa. Não pensa em ninguém, não. Então, gente, por favor, gente. Por favor, tô pedindo vocês, gente. Por favor, tô pedindo vocês. Se vocês podem me ajudar, gente. Porque aquela casa lá não pode ser vendida, meu Deus. Não pode. Não pode ser vendida, não. Gostaria que vocês me ajudassem muito, gente. Muita, galerinha, muito. E vai ser muita ajuda realmente. Vai ser muita ajuda mesmo. Então, galerinha, essa é a necessidade que eu tô passando também. Que vocês me ajudam muito. Que dá muito like, por favor, gente. Por favor, me ajuda, por favorzinho. Valeu. Tchau, galerinha.